Ei, pessoal, bom dia, bom dia. Me escutam tudo certinho aí? Bom dia. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tudo ok? Todo mundo me ouvindo, escutando? Então tá, então vamos começar aí falar das resistências nas linhas de transmissão. Como nós já vimos os mais complicados, né, que era as capacitâncias e as indutâncias nas linhas de transmissão, agora nós vamos ver a resistência, né? Então, alguma coisa já estava incluída quando a gente fala no capítulo de indutâncias, quando a gente faz os cálculos das resistências para o retorno do solo, né? As correções que a gente, as aproximações que a gente adota, né? A gente viu lá as aproximações de Carson, né? Para condutividade do solo, então isso também influencia na resistência, mas a resistência é um fenômeno que é mais, a gente tem mais domínio desde as primeiras séries que a gente estuda eletricidade, então a gente tem um domínio maior sobre a questão da resistência. Mas no caso das linhas de transmissão, o que acontece? Né? A gente está trabalhando com parâmetros extremamente elevados de tensão, de corrente, de potência, e aí os efeitos da resistência são mais notáveis, certo? Então, a gente trabalha com resistência, né? Deixa eu só pegar aqui e começar a gente falar da resistência, né? Então, a resistência basicamente é o seguinte, né? A gente está falando aqui de resistência de linhas de transmissão. Então, a resistência, né? Ela depende, né? Ela depende da potência, né? A potência, né? Perdida, tá? Perdida pela corrente, né? Pela corrente ao quadrado, certo? Então, você tem a potência perdida pela corrente ao quadrado. Então, quanto maior você tem, né? Maior que você tem a corrente, maior que você tem os efeitos que vão descompensar a sua linha de transmissão, né? Isso vai influenciar, isso é diretamente relacionado com a resistência da linha, tá certo? Muito bem. Então, basicamente, as partes que a gente inclui aqui na resistência total de uma linha, né? Ela inclui a resistência por corrente contínua, mais a resistência devido às peculiaridades as peculiaridades da indução da corrente na linha, porque você tem a parte que a gente considera do próprio fluxo da corrente, e tem a parte que a gente considera devido aos efeitos de indução, né, que vão produzir perdas também, tá certo? Então, essa parte que a gente chama aqui é a parte da resistência aparente, tá? Essa aqui é a resistência aparente. E a outra parte é de outros efeitos, tá? De outros efeitos. A gente chama isso aí da resistência adicional, tá? Aqui é adicional. Então, esse aqui é a corrente contínua, né? Por corrente contínua. Tá? Essa aqui é devido ao adicional indutivo. Tá? E essa aqui é devido aos adicionais, tá? Isso aqui é aparente, perdão, aparente, tá? Aparente, devido a efeitos indutivos, e esse aqui é o adicional, tá? Que vem por outros efeitos secundários. Então, nós temos que calcular essas três parcelas da resistência de uma linha, tá? Então, dessas três parcelas, a de corrente contínua vai ser basicamente aquilo que a gente conhece da segunda lei de Ohm, que depende do comprimento
do condutor, a seção transversal do condutor e a resistividade. Tá? Então, a gente já sabe isso muito bem, né? A gente já sabe isso muito bem. A resistência por corrente contínua, né? Ou uma corrente permanente ali no fio, ela é devida, né? Ela é devida à resistividade, ao comprimento e à seção transversal do condutor, tá? Tá aqui. Certo? Agora, essa resistividade é interessante, que cada material tem sua resistividade, mas os aspectos de como esse material é produzido influencia nessa resistividade, tá certo? Então, por exemplo, essa resistividade, né? Vou pôr aqui que ρ, ela depende, por exemplo, de uma coisa interessante, que é a têmpera do material, ou seja, o recozimento desse material, e depende da têmpera, tá? Têmpera não é temperatura, tá? Mas é o processo de recozimento, certo? Então, por isso que fala de têmpera, porque você está colocando lá a recristalização desse condutor, tá? E isso influencia muito. Recristalizar um condutor melhora a condutividade do condutor, porque você deixa ele mais recristalizar, você deixa ele mais uniforme, tá? E quanto mais uniforme, melhora o aspecto da condução dos elétrons numa rede cristalina, tá? Um sódio a gente fala cristal, o pessoal entende mal, mas um condutor é uma rede, um metal é uma rede cristalina, tá? É um material uniforme, por exemplo, você pega cobre ou alumínio, são materiais, né, que têm essa ductilidade, ductível, maleável, né, tem esses aspectos, mas é uma rede cristalina, num aspecto microscópico. Então, o recozimento melhora a condutividade do material. Todo material que foi recozido, né, ou seja, reaqueceu, ele resfria, a condutividade aumenta, então a resistividade cai. Tá? Além da têmpera, você tem também o grau de pureza. Tá? Pureza deixa eu ver aqui, pureza com Z. Pureza, pelo amor de Deus, né? A língua portuguesa já é tão arrebentada. Pureza com Z, né, Rose? Então tá bom. É isso aí, pureza. Óbvio, quanto mais puro o material, né, você também impede o espalhamento eletrônico, ou seja, os elétrons têm melhor fluidez na rede. Tá? Quando você tem uma impureza, aquele pontinho lá no seu sistema, no seu controle, aquele pontinho de impureza, que pode ser uma má formação do cristal na hora até mesmo do recozimento, ou na hora da fundição, né? Ou mesmo impureza que é outro material, um material que não é cobre, não é alumínio no meio daquele condutor, isso vai aumentar quanto mais impuro, vai aumentar a resistência. Quanto mais puro, menor a resistência. Por isso que é o santo grau da eletricidade é você obter elementos que consigam fazer esses elétrons fluir com uma certa com um certo regime para evitar o aumento da resistência, até o ponto de não ter resistência, né? Que aí é o caso da supercondutividade, certo? Mas a gente também supercondutividade, às vezes não é tão importante você ter um material que não tenha resistência, mas às vezes é importante você ter um material que tenha uma ótima condutividade, né? Porque resistência zero significa condutividade infinita. Mas às vezes você precisa ter as rédeas desses elétrons, segurar eles um pouco, tá certo? Mas não que seja uma coisa desorganizada. Então existe o tal do transporte balístico de elétrons, que acontece lá em materiais tipo esses alotrópicos de carbono, né? O nanotubo de carbono, o grafeno. Então esses materiais eles têm essa possibilidade de você transportar balisticamente os elétrons. Tem resistência, né? Mas ela é uma resistência altamente controlada, muito baixa, né? Que permite você fazer esse controle dos elétrons. Mas aparece um ponto de impureza, isso
cria um espalhamento. Os elétrons se comportam tanto como partícula como onda. Então, quando eles encontram um ponto ali, né, eles não dão um desvio para a esquerda e para a direita, eles espalham, tá certo? Então, é isso que acontece, né? Então, a impureza também é um processo. A pureza é um processo que diminui diminui a resistência, a resistividade do material, tá? E o outro é a temperatura, né? Têmpera e temperatura, mas aí a temperatura a qual o condutor está sendo submetido, né? Quanto maior a temperatura, obviamente, você vai ter uma maior desordem, né? Já dizia a entropia, né? A entropia diz que aumentou a temperatura, né? Aumenta a temperatura, a energia que você está colocando no sistema, porque ele vai ganhar energia cinética, vai começar a movimentar mais. Então, a temperatura é isso, né? O grau, né? A gente vê lá no ensino médio, né? O que é temperatura? É o grau de agitação das partículas, né? A gente fala isso, que a temperatura é esse, que mede o grau de agitação das partículas, certo? Então, aumentou a temperatura, você tem mais desordem e você aumenta a resistividade, né? Porque essa desordem vai implicar na dificuldade dessa condução, certo? Essa desordem. Então, a gente vê que quanto maior a ordem, né, melhora a condutividade, certo? Melhora a condutividade. Então, esses três parâmetros influenciam aqui na resistividade do material, isso para uma corrente de regime permanente, tá? Corrente em regime permanente. Bom, então, esses três parâmetros são os relevantes. Mas a questão da temperatura, a gente tem que ver o seguinte, que existe um grau, para esses materiais, um grau que a gente trabalha nos nossos limites térmicos, né? Existe um grau de linearidade entre entre a resistência e a temperatura, tá? Então, vamos ver como é que é esse grau de linearidade, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que R1, tá? A resistência no momento, né, na temperatura, numa temperatura inicial, ela é igual a T mais T1, tá? Temperatura T1. Vou ter minúsculo aqui. E R2, tá? É igual a T mais T2. Isso aqui equivale a isso aqui, ó. Tá? É proporcional, tá, pessoal? Na verdade, seria assim, né? Seria assim, tá? Então, proporcionais. Porque se eu fazer aqui um gráfico de temperatura, tá? Pela resistência, tá? Pela resistência. Se eu fizer, né? Vou pegar aqui agora uma relação linear, quando que a temperatura e a resistência tenha nesses limites um comportamento linear, ou seja, o aumento da temperatura exatamente, né, em certa proporção, condiciona o aumento da resistência e vice-versa, né? Vice-versa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, R1 e tenho aqui R2, e que no corte, na onde aqui a resistência é zero, eu tenho uma temperatura T, tá? A temperatura T. Nota que ela está na parte de baixo aqui, né? A temperatura, quer dizer, tem que estar lá em menos 200 e poucos graus centígrados. O zero absoluto é 273, os quebrados graus centígrados negativos. Isso é o zero absoluto. Isso aqui seria o zero Kelvin, né? A princípio, esse aqui não é, a gente está estimando que isso é linear, mas não é bem assim, tá? Então, a princípio, todo material vai ter uma transição de fase quando chega perto aqui do zero absoluto. A gente acredita que nesse zero absoluto, a corrente vai ser... Então, deixa eu fechar aqui, pessoal. Tem um pessoal aqui o pessoal esquece que tem aula. Deixa eu só colocar somente alarme. Pronto. Agora aqui ninguém vai me perturbar. Aquelas notificações, né? Não, ainda está me perturbando. Tá, pronto. É porque tá Pronto. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Então, a gente, um saco. Espera aí, pessoal, só fechar aqui um aplicativo aqui que tá
Só fechar aqui. É o... Pronto. Acabou. Bom, pessoal, então, esse aqui, ó, a zero absoluto, a resistência tem que ir para zero se a gente manter o ritmo dessa reta aqui, né? O ritmo dessa reta. A tendência. Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, o que a gente acredita é que esses materiais têm uma transição de fase do regime de condução em que ele se torna supercondutor. Né? Acontece isso com mercúrio, próximo de 5 Kelvin, né? E outros materiais. Então, aqui é uma estimativa só dizendo que se essa linearidade for mesmo garantida, a resistência vai a zero a essa temperatura. Então, essa temperatura T depende dos materiais que a gente está usando como condutor. É cobre recozido, cobre alumínio, tá certo? Cada um vai ter um slope, né? Um ângulo aqui da reta diferente. Tá? Então, temos essa proporcionalidade aqui. Então, eu posso dizer que R2 mais T, tá? Aqui, ó, R2 não, né? A temperatura que ele atinge aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. Aqui T2 e essa aqui T1. T1, tá? Então, eu posso dizer que T2 mais T está, né, para R2, assim como T1 mais T está para R1. Tá? Por uma semelhança aqui de triângulos, tá certo? Nós podemos fazer isso aqui. Perfeito? Então, tá. Então, agora eu vou desenvolver, vou apagar aqui esse gráfico, vou desenvolver aqui, tá? Vou desenvolver aqui, então a gente faz isso aqui, ó. Eu posso dizer que isso aqui é igual de T, né? Eu vou colocar R2 em cima aqui, R1 embaixo. Eu vou pôr 2. E aqui eu vou pôr 1, tá? Aí, agora ok. Então, eu quero saber quanto vale R2, tá? Então, R2 vai ser igual a R1, que multiplica T mais T2 sobre T mais T1. Perfeito? E aí, para melhorar isso aqui, a gente faz assim, ó, R2, né? Agora eu vou saber a resistência depois desse acréscimo de temperatura, né? Supondo T2 maior que T1. Então, R2 vai ser igual a R1, tá? Aí, só para ajeitar aqui, eu vou fazer T mais T1 mais T2 menos T1 dividido por T mais T1, né? Posso fazer isso aqui sem problema, né? Então, olha aqui, isso aqui dá 1, né? Igual a R1, 1 mais T2 menos T1 sobre T maiúsculo, mais T1. E fecha. Tá? Pois mais T1 aqui, menos T1, não alterei nada a equação, porque tirou e colocou, né? Usou a mesma terra do buraco para tampar o buraco, ficou nada, né? Não é isso? É economia. Economia é isso. Você faz um buraco, depois teria que tampar o buraco a mesma areia, né? Mas não é assim. A economia fica sempre um déficit. Mas aqui, no caso, na matemática, a gente pode fazer essas coisas, tá bom? Então, olha aqui. Então, aqui dá 1, ok. Aqui, ok. Ótimo. Então, continuando aqui. Eu posso chamar esse termo aqui, ó, está dividindo, de alfa. Então, fazendo alfa, tá? Coeficiente. Então, fazendo alfa igual, né? Alfa, eu vou chamar de alfa T1, igual 1 sobre T mais T1. Então, vou ter a relação de R2 em relação a R1. Eu vou ter que R2 é igual a R1
que multiplica 1 mais alfa T1. Esse aqui é um colchete. É T2 menos T1, o delta de temperatura. Tá? Então, isso aqui me dá tá? O aumento da resistência, ou o decréscimo, depende do se você está subindo ou descendo. Então, isso aqui vai me dar o valor da resistência quando eu aumento a temperatura. Tá? Então, T2 maior que T1. Nesse caso aqui, isso aqui vai ser R1 mais esse acréscimo. Tá? Se fosse negativo, era R1 menos esse complemento. Ok? Então, olha só. Se T2 for menor que T1, está baixando a temperatura, então essa resistência R2 vai ficar menor que R1. Correto? Se cair, né? Tá nevando, aí qual é a resistência para lá para o Rio Grande do Sul, quando dá uma geada lá e dá menos 5. Então, a resistência lá cai. Né? Cuiabá fez 49 graus hoje. Então, você sabe. Né? Mas essa aqui é a temperatura de operação, tá certo? A temperatura de operação. A temperatura qual ele vai operar. Né? Bom, uma coisa que é interessante é o seguinte, esse T, o T vai depender, então, como eu falei, do material, se ele foi recozido, não foi recozido. A gente tem aqui uns parâmetros aqui, por exemplo, T igual a... Deixa eu ver aqui. Não tem aqui, mas tem aqui, quer ver? Ó? Vou pegar aqui para vocês, aqui na nossa telinha aqui. Eu tenho os parâmetros... Deixa eu só minimizar a tela aqui. Eu tenho os parâmetros aqui, ó. Vamos ver aqui. Está para baixo. Não, está para cá mesmo. Né? Onde está aqui? Não, está para cá mesmo. A tabelinha é essa. Deixa eu ver aqui de novo. Eu tinha visto. Tá aqui a tabela, aqui, ó. Bem aqui. Tá vendo? Então, para cobre recozido, você tem que a temperatura aqui, deixa eu centralizar melhor aqui. A temperatura aqui é de 234,5, o cobre recozido. 241 para o cobre, temperatura, e 228 para o alumínio, temperatura também, tá certo? Eu pensei que eu tinha anotado isso aqui. Aí eu anotei mesmo, tá aqui. Bom, agora, para cabos, né, de alumínio, cabos com alma de aço, de alumínio com alma de aço, você pode considerar esse alfa fixo, tá? Aqui no próprio texto aqui, ele diz aqui, ó, você pode considerar esse valor, vou mostrar aqui para vocês, tá aqui, ó, tá? 0,00403, tá? Por grau Celsius, tá? O alfa é por grau Celsius, 1 sobre grau Celsius. Então, a princípio, para temperatura ambiente, você pode considerar esse alfa. Perfeito? Tá. O que o pessoal está falando aqui? Dá zero para eles, tá bom. Bom, pessoal, tá, agora vamos falar da corrente alternada, tá certo? Então, para a corrente alternada, aí a gente tem que entender mais algumas peculiaridades. Quando você está submetendo um cabo à corrente alternada, a corrente, em vez de ficar uniforme no cabo, no fio, né? A corrente, em vez de ficar uniforme no fio, igualmente espaçada, vamos dizer assim, né? Em vez de ficar uniformemente espaçada, a corrente, aqui no caso corrente contínua, fica uniformemente espaçada porque são os pontos de equilíbrio. Você perceber aqui, embora mesmo na corrente alternada, ela se concentra um pouco na superfície, concentra um pouco, certo?
Por quê? Porque, embora aqui no centro é uniforme, quando você chega perto da superfície, você não tem outras cargas aqui para manter a equidistância, o equilíbrio, certo? Empurrando. Porque você imagina que todas as cargas aqui são elétrons, então estão repelindo uns aos outros. Então, eles vão se repelir, mas como quando ele repele para a esquerda, tem um outro elétron à direita, né? Fica aquele empurra de mola para um lado para o outro. Então, imaginando a homogeneidade do sistema, eles vão procurar pontos de equilíbrio, de uma certa forma, vão ficar distribuídos uniformemente, né? Ou seja, vão ficar equidistantes, a princípio, se tiver essa uniformidade. Só que, quando chega aqui perto da superfície, você não tem esses elétrons aqui para continuar empurrando eles, tá certo? Mas, a princípio, você vê que a superfície é interessante, né? Mas a superfície que tem uma certa pressão, uma pressão eletrônica, tá? A própria superfície tem essa pressão eletrônica, porque os elétrons não conseguem fugir aqui, correr para fora da superfície, do volume do condutor. Então, existe uma pressão de superfície também. Então, a princípio, isso fica perfeitamente, não vou falar assim perfeitamente, porque é muito absoluto, né? Mas fica quase que perfeitamente uniforme, tá? Para corrente contínua, certo? Agora, quando é alternado, o que acontece no alternado? Tudo bem, a corrente está indo e voltando, né? Está todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Ela aumenta a intensidade, diminui a intensidade, porque está variando ciclo 60 vezes por segundo. Só que aqui acontece o seguinte: quando você tem correntes aumentando e diminuindo, você tem DI, DT, né? Variação da corrente em relação ao tempo, isso produz indução. Indução de outras correntes, né? Correntes induzidas. Então, as camadas aqui começam a servir de indutores uma para as outras, certo? De tal modo que começa a haver uma distribuição não uniforme dessas correntes. De tal modo também que do centro para a periferia, começa a haver a repulsão, né, dos elétrons é maior. E isso aqui vai fazer que os elétrons se concentrem mais na superfície. Tá certo? E aí, ou seja, o raio efetivo de um condutor não é mais aquele raio que você calcula, né? Porque a maioria da corrente está passando perto da superfície, certo? Mas há modos de você uniformizar isso. Um desses modos é você simplesmente fazer cabos, né? Já que está todo mundo na superfície, você faz cabo. Estou fazendo cabo, né? A distribuição efetiva aqui da corrente, né, vai ficar mais uniforme, certo? Vai ficar mais uniforme. Aí, tá? Vai ficar mais uniforme. Por quê? Porque agora os elétrons estão aqui nessa malha, certo? E ainda você pode fazer uma coisa melhor ainda. Quando você produzir esses cabos, você faz esses cabos de forma helicoidal. Ou seja, trança esses cabos. Ah, mas se você trançar esses cabos, isso aí vai virar um monte de indutor. Só que você trança metade dos cabos para um lado e metade dos outros cabos para o outro lado, para o outro sentido, né? Então, cria uma trama em 2 sentidos de entrelaçamento. Fazendo isso, uma indutância vai anular a outra indutância, desde que esteja bem distribuído esses cabos dentro esses fios dentro do cabo, né? E aí, se você fizer isso, você anula essa indutância. E esse problema cai bastante. Tanto é que, dependendo do número de cabos e o material, você pode desconsiderar esse efeito pelicular devido à variação da corrente. Porém, vamos ver lá para frente que, dependendo de alguns regimes de corrente, pode acontecer que, mesmo assim, haja um efeito apenas um efeito pelicular
substancial, de tal modo que a gente tem que considerar, relevar essa questão. Mas, a princípio, né, essa variação, né, essa profundidade, que a gente precisa saber se está na ordem do raio do cabo ou não, ela tem um cálculo que você pode fazer, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês aqui, ó. E esse cálculo, né, isso aqui, como aqui o próprio livro fala, ele é um cálculo que você faz usando ferramental matemático poderoso, não é que é difícil, mas é poderoso porque ele dá a solução. Você acha que esse delta da profundidade em que você tem a corrente é igual, né, à raiz de quais parâmetros envolvidos? Da resistividade dividido pela permeabilidade magnética e vezes deixa eu ver aqui, e a frequência, né? Então, isso aqui é dividido por π, vezes a frequência, vezes a permeabilidade magnética, certo? Ou seja, dependendo da frequência e dependendo da permeabilidade magnética do material, obviamente, por causa da indução, você tem o quanto desse material, quanto de corrente realmente está dentro desse condutor, tá certo? Então, é um modo de você também estimar o raio efetivo em que está acontecendo a condução, tá certo? Por condutor. Um cabo, ele tenta mitigar esses efeitos. Ok? Então, por isso, você usa os cabos justamente para manter a corrente uniforme dentro do cabo, mas isso, mesmo assim, isso diminui o raio efetivo do material, embora nossas considerações lá, quando a gente trabalhou com a indutância, já mostra isso, tá? Já tem essa questão do raio efetivo que você realmente está levando em consideração no caso da condução, tá? Então, essa é uma parte importante que depois, quando a gente estiver falando lá do efeito corona, a gente vai voltar nele aí, tá certo? Então, isso aí é uma questão que deve ser lembrada, considerada, tá? Por fim, agora nós vamos falar da resistência devido aos efeitos do solo. Então, quando a gente trabalhou lá no capítulo 7, né, a gente faz o cálculo da impedância e a gente vai fazer a correção do cálculo da impedância por retorno do solo. Então, isso é o quê? É a resistência dos cabos mais um acréscimo da resistência no caso do retorno do solo, né, RS, tá? Mais J é o número imaginário, né? Aí tem a indutância, né? Indutância mais tem um ômega, né? Ômega, a indutância mais o acréscimo da indutância com retorno pelo solo, certo? Então, esse aqui tem... Não tem, né? Esse aqui é ponto porque está com ômega ali, tá? Bom, então, essa resistência é a resistência do cabo, tá? Agora, essa aqui que a gente tem que fazer o cálculo de acordo com a aproximação, né? O approach de Carson, que a gente sabe lá lá do capítulo 7, né? O capítulo 7 do livro do Fuchs, tá certo? Então, esse cálculo aqui, a gente lembra lá como é que a gente fazia na indutância, você faz
aqui, a matriz das resistências, essa aqui, obviamente, é uma matriz coluna, é uma matriz diagonal. Você não tem elementos de resistência, é a resistência do cabo, né? Então você não tem elementos combinatórios entre outros cabos, tá? Agora essa não, essa aqui é já a resistência que você vai ter que levar em consideração quando há uma condução entre um cabo e o outro devido ao efeito do solo, tá? A gente fala da imagem, né? A imagem dele. No solo, existe uma condução entre os cabos, tá certo? Então, essa matriz aqui é uma matriz diagonal, e essa matriz tem as resistências próprias e as resistências mútuas. E isso aqui, essa variação é de acordo lá com os parâmetros de Carson que a gente tem calculado, tá certo? Então, a gente tem aqui, né, tá. E lembrando que tem que considerar também a resistência dos cabos para raiz. Então, essa matriz, como a gente trabalha com sistema trifásico, com três circuitos, essa é uma matriz 3x3 mais os para-raios, né? Então, a gente tem que considerar os cabos para-raios mais os condutores para-raios, mais os circuitos das linhas trifásicas, tá certo? Isso vai implicar em quê? Vai implicar que a gente tem que fazer a matriz equivalente para encontrar a resistência da linha, né, devido aos efeitos solo, e fazer a correção, ok? Isso tudo agora nós vamos fazer, para aplicar isso aqui, a gente vai usar um exemplo que tem nesse capítulo de resistência, que vai ser um dos exercícios que a gente vai colocar para vocês. Então, valeu aí, pessoal. Até mais para vocês.